Bom dia, nação rubro-negra. A partir de agora, você vai ficar muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, eu pediria a você que está chegando agora aqui no canal pela primeira vez, que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o nosso canal, que também você deixe o like sinaliza para a plataforma que você está gostando dos conteúdos e que também você compartilhe esses mesmos conteúdos, seja as lives, sejam os vídeos, nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar junto conosco aqui no canal. E por fim, que você ative o sininho das notificações, para toda vez que o canal se movimentar, você possa ser notificado pela plataforma do YouTube. Bom, dito isso, feito mexendo o canal, vamos às notícias, porque hoje, sem brincadeira nenhuma, meus amigos, é muita informação. Então vamos ao nosso giro de notícias do Mengão. O Flamengo voltou a treinar ontem no CT Ninho do Urubu, encerrando assim a preparação para a partida de hoje, logo mais contra o Volta Redonda, lá na cidade de Volta Redonda. Jogo importante, pessoal. Jogo literalmente de 6 pontos, uma vez que uma vitória do time do Volta Redonda faz com que os times troquem de posição, apesar de que o Volta Redonda vai ficar com um jogo a mais do que o nosso Mengão. O Flamengo terá titulares contra o Volta Redonda e time misto contra o Resende no próximo sábado, também jogo em Volta Redonda. Para hoje, devem ficar de fora apenas os lesionados: Léo Pereira, Davi Luiz, Felipe Luiz e também Vitor Hugo. Por falar em Vitor Hugo, meus amigos, ele é o primeiro desfalque confirmado para o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, lá no Equador, no próximo dia 21, a próxima terça-feira de Carnaval. Também havia uma expectativa grande, né, pela presença no time titular de Everton Ribeiro e Arrascaeta, ou a saída de um dos dois para a entrada de Everton Cebolinha, ou também Arthur Vidal, que se ouve muito bem na partida de decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Mas, no final da noite de ontem, saiu a informação, vindo também pelo Portal GE e pelo X9, de que a provável escalação do Flamengo para hoje seria Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Gerson e Arrascaeta, e na frente Gabriel e Pedro. Portanto, saindo aí Everton Ribeiro e entrando Arthur Vidal. Bom, a FIFA anunciou ontem o novo formato para o Mundial de Clubes a partir de 2025, com a presença de 32 clubes, com disputa entre junho e julho de 2025, um campeonato que vai se realizar de 4 em 4 anos, né? As vagas serão decididas, serão divididas, melhor dizendo, da seguinte maneira, da seguinte forma: o continente da Ásia terá 4 integrantes, a África também 4, a CONCACAF 4, a CONMEBOL, onde nós estamos inseridos, 6, a Oceania 1, a UEFA, que é a Europa, 12, e o país sede também terá um representante. No mesmo embalo que anunciou o novo formato do Mundial de Clubes, a entidade maior do futebol também confirmou a edição de 2023 no formato antigo e atual, com a presença de 7 clubes, e que será disputado na Arábia Saudita, já está confirmado. Bom, o zagueiro Davi Luiz fez postagem de agradecimento e gratidão aos médicos do Flamengo que socorreram sua mãe no voo de volta do Marrocos, quando da disputa do Mundial. A mãe do nosso zagueiro Davi Luiz sofreu uma queda de pressão e também a perda de sinais vitais. Então a equipe médica do Flamengo socorreu e deu tudo certo. Isso é o que é mais importante. A CBF, em reunião do Conselho Técnico da Série A do futebol brasileiro, decidiu instituir punições
para atitudes racistas das torcidas em competições organizadas pela entidade. A punição se dará através de punição pecuniária, num primeiro caso. Se houver reincidência, a punição passará pela perda de mando de campos, e se houver a terceira infração, aí haverá perda de pontos nos campeonatos que tiverem sido disputados. No mesmo congresso, no congresso técnico, os clubes resolveram aumentar de 5 para 7 o número de estrangeiros nas competições organizadas pela CBF. Antigamente, somente 5 jogadores poderiam estar na súmula entre titulares e reservas para uma partida das competições organizadas pela CBF. A partir desse congresso, o número de 7 jogadores estrangeiros passa a se fazer presente. O presidente Rodolfo Landim do Flamengo defendeu que o Flamengo se torne SAF, porém uma SAF totalmente diferente do que temos visto no futebol brasileiro, por conta principalmente da situação financeira atual do Flamengo. E Landim entende uma SAF como vistas a alavancar a futura construção do estádio do Flamengo. Seria uma venda de 30% que traria para os cofres rubro-negros o valor que desse para construir seu estádio sem o Flamengo ficar devendo nada. Seria como se fosse um investidor junto com o Flamengo, um sócio na construção do estádio. Bom, meus amigos, só um dado para a nação, uma informação que é para que você tenha mais conhecimento sobre o nosso Mengão. O Flamengo, em um ano, tomando como base o ano de 2022, gastou mais de 270 milhões de reais em contratações. Foram ao todos 10 jogadores contratados, se não vejamos: Ayrton Lucas, Marinho, Fabrício Bruno, Santos, Pablo, Cebolinha, Vidal, Pulgar, Varela e Gerson. Então é muita contratação apenas no ano, né, pessoal? O Flamengo terá uma sequência de 4 jogos fora do Maracanã nas próximas semanas, né? Nos próximos jogos. Ele jogará dia 15, hoje, em Volta Redonda, contra o Volta Redonda. No próximo sábado, dia 18, contra o Resende, também em Volta Redonda. Jogará na terça-feira pela Recopa Sul-Americana contra o Independiente del Valle, no dia 21, lá no Equador. E jogará também no dia 25 contra o Botafogo, provavelmente no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Portanto, 4 jogos longe do nosso Maracanã. Bom, confirmado no Congresso Técnico que irá ter alterações no VAR para a temporada de 2023 do Campeonato Brasileiro. A questão do caso é na linha de impedimento. Por essa alteração, quando as duas linhas, tanto a do impedimento quanto a do atacante, estiverem sobrepostas, como por exemplo, a vermelha estiver em cima da do azul ou vice-versa, a linha ficará toda azul e o gol será marcado. Então, com certeza teremos muito mais gols do que impedimentos. Outra novidade do Brasileirão, meus amigos, serão os acréscimos generosos ao final de cada tempo, estilo Copa do Mundo, que serão acrescidos nos jogos, medida que vai punir aqueles que adoram o antijogo da cera. Bom, como sempre trouxemos nos nossos comentários, seja nos nossos vídeos, seja nas nossas lives, o zagueiro Gustavo Henrique não deverá ser devolvido pelo Fenerbahçe ao Flamengo. Pelo contrário, ele vai sim ter exercido a sua obrigação de compra pelo time turco, que já pagou ao Flamengo metade do valor estipulado do contrato de empréstimo. Ou seja, dos 15 milhões de reais, o Fenerbahçe já pagou ao Flamengo 7 milhões e meio, faltando só o restante. Bom, o Sesc Flamengo, time de vôlei feminino do nosso clube, jogando ontem à noite pela Superliga Feminina de Vôlei, atuando em Brasília, contra o Vôlei Brasília, venceu por 3-0, ainda buscando o G4 da competição, que lhe dará a vantagem de decidir sempre os playoffs jogando na sua própria casa. O Flamengo de 2018 para cá
teve 11 treinadores de futebol, se não vejamos. Pela ordem, Carpegiani, Barbieri, Abel Braga, Jorge Jesus, Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Vitor Pereira, Dorival Júnior e Vitor Pereira. Ao longo da história do Flamengo, o Flamengo teve um total de 91 técnicos. Flávio Costa foi quem mais dirigiu o Flamengo ao longo de 15 anos, né? Com 5 passagens. Nesses 15 anos foram através de 5 passagens dirigindo o Flamengo. Ele dirigiu o Flamengo em 765 jogos e conseguiu desses 765 jogos 439 vitórias, sendo também o maior técnico recordista em número de vitórias. Carlinhos Violino é o treinador mais vitorioso da história do Flamengo, com 6 conquistas em 7 passagens pelo rubro-negro. Ele é seguido por Flávio Costa, com 5 conquistas, e juntamente com Jorge Jesus, que também conquistou 5 campeonatos. Em relação a Arrascaeta, a avaliação do Departamento Médico do Flamengo é que o craque do manto 14 está 100% recuperado da pubalgia e agora precisa de fato intensificar os trabalhos de carga, ou seja, os trabalhos físicos, para que volte a ter a forma física ideal, para que possa jogar o grande futebol que todo mundo sabe que ele joga. O Flamengo acertou a contratação do lateral direito Samuel Belo, do Milionários da Colômbia. O lateral direito tem 18 anos e, inicialmente, o atleta reforçará a equipe sub-20 do Mengão. E, dependendo do desempenho, pode vir a ter alguma oportunidade ou chance no time principal. O contrato assinado é de 3 anos. Bom, meus amigos, o Flamengo sofreu tentativa de golpe com peneiras de atletas falsas em todo o Brasil. Um grupo criminoso utilizava o nome do Flamengo para aplicar golpes contra jovens atletas, passando-se por ser representantes do Flamengo em angariar jovens valores para o seu time principal. Ao tomar conhecimento, o Flamengo manifestou-se oficialmente nas suas redes sociais, afirmando não ter ligação nenhuma com o grupo que estava fazendo essas peneiras. O Flamengo promete e irá à justiça para punir todos os envolvidos. Bom, para finalizar esse giro de notícias, a CBF, depois do Congresso Técnico da Série A, ela liberou e divulgou a tabela do Brasileirão 2023 e o nosso Mengão vai estrear dentro do Maracanã jogando contra o Curitiba e termina o turno jogando também no Maracanã contra o São Paulo Futebol Clube. O que quer dizer que a nossa última partida no Campeonato Brasileiro de 2023 será fora de casa jogando no Morumbi contra o São Paulo. Bom, meus amigos, as notícias eram essas. Eu vou ficando por aqui, dando um até breve, um até logo, pedindo a você que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos e que ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado de tudo que acontecer de novidade no nosso canal, tá bom? Então, até breve, até logo. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!